Aqui é mais um vídeo para a nossa escola bíblica dominical, nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula aí para a lição de número 13 da revista da CPAD. A revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD, e essa é a lição de número 13, a última lição do trimestre. Então o nosso trimestre aí chegou ao fim, né? Essa lição, né, falou sobre, esse trimestre falou sobre relacionamento em família, boas lições, excelentes. E aqui vamos à última, né? Fechar o nosso trimestre. Quero deixar aqui um agradecimento por esse trimestre aí, né? Primeiramente a Deus por tudo que a gente pôde desfrutar nesse trimestre, tá? A minha esposa que me ajudou aí na escola bíblica dominical, a minha secretária ali na Assembleia de Deus no bairro do São Simão, aqui em Criciúma, tá? O nosso pastor presidente, pastor Roberto, e também o nosso dirigente da congregação, né? Pastor Daniel, a irmã Marcinha, tá? Eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida desses irmãos e todos os irmãos que cooperam conosco ali na escola dominical. Vamos então a esse vídeo aqui, maravilhoso, para fechar aí o nosso trimestre, né? O tema da lição aqui é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Esse é o tema da lição de número 13. Nós vamos ver aqui coisas interessantes, né, sobre essa amizade, porque aqui vai fechar o trimestre falando desse assunto. Bom, a lição vai ser em 3 tópicos e eu já vou adiantar quais são os títulos dos tópicos, né? Primeiro vai falar a vida social de Jesus, né? Ali como que era as amizades de Jesus ali, algumas coisas interessantes sobre essa família que lá de Betânia, né? A gente vai comentar aí. E aqui frutos da amizade com Jesus, né? O segundo tópico, e o terceiro tópico é lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Aqui esse terceiro tópico ele é importantíssimo, porque ele vai falar aí daquela parte mais prática, né? O que a gente aprende disso daqui que a gente pode aplicar. Isso aqui é muito importante. Meus irmãos, vamos então entrar nessa lição. E aqui no texto áureo ele diz assim, ó. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Isso aqui é João capítulo 11, verso 5, né? O texto áureo, tá? E ele já fala como era a amizade de Jesus com eles. Olha como ele expressa, Jesus amava, né? Vamos aqui na verdade prática, diz assim, ó. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Importantíssimo isso daqui. Bom, a lição aqui é essa. Vai falar de relacionamento, a gente vai ver a importância desse relacionamento para nossas famílias, tá? Para fecharmos o trimestre. Muitos irmãos vão fazer aqui preparos, né, para o seu encerramento de trimestre, então vai pegar pouco desses estudos aqui, tá? Mas é muito importante você pegar cada detalhe aqui para você aplicar na sua aula. Vamos então começar. Lembra os irmãos que vai ficar na descrição desse vídeo os links aí para você adquirir o nosso material, né? Eu tenho 2 livros publicados, tá? O primeiro livro publicado foi O Maior Milagre de Jesus, tá bom? É publicado pela editora Apis de Curitiba. E o meu segundo trabalho foi Livro das Obras com Texto, tá? Esses 2 materiais que temos aqui, tá? Esses são os meus trabalhos publicados. Vamos então aqui na introdução. O primeiro parágrafo da introdução, ele diz assim, ó, a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Umas histórias mais lindas que tem na palavra de Deus, né, a amizade que Jesus tinha com essa família de Betânia, uma aldeia que ficava ali próxima a Jerusalém, né, e Jesus ele desenvolve essa amizade com eles. Muito interessante, a gente nota que existe, porque isso aqui vai falar de amizade, né, no reino de Deus. A gente observa que muitos pais eles não conseguem ter amizades com os membros da sua própria casa, né, com os seus filhos, com o cônjuge. A gente vai falar disso aqui também. E é importantíssima essa relação de amizade para com Deus e para com os membros da nossa família. Isso aqui, a lição vai abordar isso, muito legal esse ensinamento aqui. O segundo parágrafo dessa introdução diz assim, ó, veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras
na vida cotidiana. A família de Lázaro, ele não só hospedou, como ele hospedava, né? Ele hospedava Jesus sempre na sua casa. Muito interessante. A gente vê que esse aqui vai falar desse relacionamento de amizade, né? A ponto do Senhor Jesus se sentir à vontade dentro da casa de Lázaro, né? De Lázaro, Maria e de Marta. Por diversas vezes o Senhor Jesus ficou ali. E a gente vai ver o que isso se aplica na nossa vida. Tá bom? A lição vai falar disso. Vamos lá então, nessa lição, deixa o seu like aí para ajudar o nosso canal, tá? A gente fazer esse encerramento aqui abençoado e já preparar para o próximo trimestre aí. Bom, o primeiro tópico, o tema desse tópico é a vida social de Jesus. Vamos falar um pouco disso aí. No primeiro subtópico, o tema é Jesus foi um ser social. O primeiro parágrafo diz assim, ó: criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. Tá? E aqui fala do relacionamento social de Jesus, né? Jesus, a gente sabe, pela aula passada a gente estudou sobre isso. Ele teve uma vida normal, cresceu, teve uma infância normal. Os pais tiveram o cuidado de não deixar que a identidade de Jesus como Filho de Deus fosse revelada antes da hora. Por isso José e Maria criaram o Senhor Jesus de uma forma assim, normal, como qualquer outra criança, tá? Isso aí foi importantíssimo, né? Isso é muito bom. A gente vai ver aqui que as pessoas, né, dali de Nazaré, eles viam Jesus assim como uma pessoa normal. Por isso eles tiveram muita dificuldade até de acreditar que Jesus era o Filho de Deus, né? Olha as palavras dos homens lá de Nazaré. Eles falam assim, ó, Mateus 13:55. Olha o que eles falavam: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas, né? Então eles viam Jesus como uma pessoa normal. Por quê? Por causa desse cuidado que tiveram. Então ali Jesus cresce e ele vai desenvolver relacionamentos como uma pessoa normal, tá? Vamos aqui no último parágrafo desse subtópico diz assim, ó: não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. É isso aí, a palavra do Senhor em João capítulo 15, verso 15. Com isso daqui a gente vai ver um caráter da mensagem de salvação. O objetivo, o caráter e o objetivo dessa mensagem é tornar o ser humano amigo de Deus, tá? Aquilo que Deus fez com o primeiro crente que tem na Bíblia, né? Abraão. O Senhor chamava Abraão de amigo. E aí a gente vai ver que o propósito da salvação é esse, né? Também desenvolver uma amizade nossa para com Deus. E a gente vai ver a importância disso porque tem muitos irmãos hoje, né, que eles não conseguem, sendo irmãos biológicos, irmãos de sangue, não conseguem desenvolver a amizade. Inclusive até cônjuges, é impressionante, mas existem homens e mulheres que são casados e não conseguem desenvolver uma amizade nesse ponto, né? Não se chamam amigos. E aqui o objetivo da mensagem do Evangelho é que a gente seja amigo de Deus, e sendo amigo de Deus, que sejamos também amigos dentro da nossa casa, dos pais para com seus filhos, os irmãos uns com os outros, tá? Os cônjuges. Isso é importantíssimo, a lição vai falar disso. Bom, no subtópico 2, o tema é uma casa hospedeira. Aqui vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, que se tornou especial em suas relações interpessoais, né? Que legal, né? A gente vai ver que a Bíblia ela não vai nos mostra como que começou essa amizade. Ela só fala, né, que Jesus estava sempre por ali. Há 3 relatos distintos do Senhor Jesus naquela casa, junto àquela família. E é importante a gente entender o seguinte,
que aquela família, eles criam na mensagem de Jesus, né? Eles acreditavam. A gente vê isso pelas palavras de Maria. Maria chega dessas palavras em João 11, quando Lázaro havia morrido. Olha o que Maria fala para Jesus. Disse, pois, Marta... Não, aqui é Marta, né? Ó, as palavras de Marta. Olha o que Marta fala para Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, né? Então Marta, ela tinha essa fé, ela cria na palavra, na palavra que Jesus havia falado. E aí a gente vai ver que eles acreditavam no Senhor Jesus, e aí a gente vai ver por que Jesus se sentia tão à vontade ali, tão bem. A gente vai falar um pouco mais à frente. Olha aqui, ó, no segundo parágrafo, olha o que diz. Era uma amizade sincera, em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora, né? A gente vai ver que a hospitalidade é normal do povo judeu, né? Isso é uma herança desde Abraão. O povo judeu sempre foi muito hospitaleiro, tá? Isso era algo normal. Mas só que quando há o relato sobre a família de Marta, de Lázaro, de Maria, a gente vai ver que essa forma deles hospedar o Senhor Jesus é especial, né? Eles faziam acima do esperado. Tá? Muito interessante. E aí a gente vai ver que o Senhor Jesus sentia à vontade porque eles hospedavam, recebiam Jesus muito bem, né? E não só isso, eles criam na mensagem do Senhor. Tá? Um pouco mais à frente vamos falar sobre essa crença na mensagem do Senhor, para a gente ver como é importante nas nossas casas. Olha só o próximo subtópico. Jesus foi recebido por essa família. Esse é o tema. Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim, ó. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Olha aqui a crença deles, né? Eles acreditavam na mensagem. Aqui a gente vai ver que a melhor amizade está entre aqueles que têm as mesmas crenças, né? Ou seja, a nossa amizade com o Senhor, ela vai se desenvolver bem a partir do momento que a gente acredita na mensagem do Senhor. E Marta, Maria e Lázaro acreditavam na mensagem do Senhor Jesus. Olha que legal. E a gente vai ver para aplicar para a nossa vida hoje. Preste bastante atenção. Muitas pessoas hoje, homens de Deus, que buscam amizade com aqueles que não professam a mesma fé, eles vão acabar tendo que abrir mão de algumas coisas. Para ter amizade com o mundo, a pessoa vai ter que abrir mão de muitas coisas. Isso aí é prejudicial, porque ao abrir mão você pode acabar perdendo a sua fé. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. As melhores amizades são com aqueles que professam a mesma fé que você. E dentro da mesma fé, com aqueles que têm a mesma visão espiritual que você. Amém? Então vamos continuar aqui. No próximo parágrafo diz assim, ó. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando Nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele. A gente vai ver aquela ocasião em que Marta está trabalhando, para servir bem o Senhor Jesus, e aí a gente vai ver que Maria ela vai ficar sentada aos pés de Jesus. Aqui nessa ocasião é um detalhe muito interessante, que Marta ela vai até reclamar com o Senhor, pedir para que ele fale com Maria para ir ajudar ele. Olha como é que Marta fala, Lucas 10, verso 40, Marta fala assim, ó. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude, né? Aí ela pede para Jesus falar com Maria, ela nem pede para Lázaro falar, ela pede para Jesus falar. E aqui a gente vai ver que o Senhor Jesus exercia assim, uma certa autoridade ali, né? Exercia autoridade. E o detalhe, a gente tem que entender isso aqui, para a nossa vida, tá? Para que haja amizade da nossa família, para que o Senhor se sinta bem na nossa casa, ele tem que exercer também essa autoridade dentro da nossa casa, tá? Não adianta eu ser servo de Cristo e da porta para dentro eu é que mando e ele não tem voz nenhuma na minha casa. Não é bem assim. Ele é o meu Criador, né? Ele é o teu Criador. Então ele tem que ter voz na tua casa.
na tua casa você manda abaixo de Deus, porque quem manda mais sempre vai ser o Senhor, que é o teu Criador, porque a hora que o Senhor quiser, a nossa existência acaba, né? Então temos que ter bem isso na nossa mente, e é isso que eles praticavam, né? Bom, vamos para o tópico 2. O tema desse tópico é frutos da amizade com Jesus, tá? Vamos ver as consequências positivas disso daí, né? Quer dizer, só tem consequências positivas, né? O primeiro subtópico diz assim, ó, presença real do Filho de Deus. Vamos ver aqui, ó. No primeiro parágrafo diz assim, ó, quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que uma mera relação social, né? Jesus fez refeições em todas as casas, né? Onde ia que servia alguma coisa, ele aceitava o convite, não há Jesus recusando nada. Mas só que ele só se hospedava na casa daqueles que tinham ele como filho de Deus, não é verdade? Na casa de Pedro, né? Na casa aqui de Marta, Maria e Lázaro. Então a gente não pode se iludir quanto a isso. Jesus só vai se hospedar, só vai habitar nos lares daqueles que têm ele como Senhor. Isso é um ensinamento importantíssimo desse subtópico aqui. Vamos para o segundo parágrafo, diz assim, ó, isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E aqui a gente tem um problema que acontece hoje nos dias, né, atuais. Muita gente chega a dizer que Jesus ele é Senhor na sua casa, mas na verdade não é, né? Isso aqui está acontecendo muito nesses dias. Esse relacionamento tem sido mais falado do que vivenciado na prática, né? Isso acontece muito. Muitos irmãos que chegam até a falar de púlpito isso daí, na verdade, na casa deles quem manda são eles mesmos. E o Senhor não tem vez nem para chegar na porta. Isso é uma realidade, infelizmente, tá? Quando a pessoa toma atitudes dentro da sua casa, sem levar em consideração o que o Senhor faria, né? Sem levar em consideração qual é a opinião de Deus acerca daquilo, sem levar em consideração a palavra do Senhor, tá? Decisões que são tomadas sem falar com Deus primeiro, tudo isso mostra que Deus ele não é Senhor daquela casa. E aí o Senhor não se sente à vontade naquela família. Infelizmente isso acontece nos dias de hoje. Bom, no subtópico 2, o tema é desenvolvimento espiritual, tá? E aqui a gente vai falar de Maria. Olha só, o que diz o primeiro parágrafo? A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas, né, de Maria. A gente vai ver 3 vezes Maria estando aos pés do Senhor, fazendo alguma coisa, né? Olha só, olha o que acontece, olha esse parágrafo aqui, ó. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-la. Nessa ocasião, ela foi criticada por essa atitude, tá? A gente vai ver que sempre a atitude de Maria gera alguma coisa, né? Na segunda ocasião, ela é mencionada a fé de Maria, né? Ela vai de novo aos pés do Senhor. Dessa vez ela não foi criticada. Mas na terceira, que até a lição fala assim, ó, e por último em casa, Maria adorou o Senhor derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro. Nessa ocasião, de novo, ela vai ser criticada, tá? Criticada por essa visão de chegar e derramar, né, daquele unguento sobre o Senhor Jesus. E Jesus repreende os que estavam ali por causa da crítica, né? E aí a gente vai ver que aquilo que ela está fazendo, todas aquelas coisas que ela fazia que geravam crítica, na verdade, era a intimidade que ela tinha, né, com o Senhor. E isso aqui a gente deve entender o seguinte, para nós mesmos, receber Jesus na nossa casa, na nossa família, vai nos dar a chance, a oportunidade de desenvolver com Ele um relacionamento íntimo, de amizade, tá? Sabe uma oração, isso aí me ocorreu aqui agora, uma oração que ela puxa da intimidade,
é aquela que Jesus ensinou, para você entrar no seu quarto, fechar a porta e ali você falar com Deus em oculto, em secreto. Essa oração ela é a expressão da intimidade. E olha aonde que é. Jesus não está citando o monte, Jesus não está citando o deserto, a mata, né? Nada. Jesus está citando o quarto. O quarto fica dentro da casa. Né? Então, o local para se ter intimidade que a palavra de Deus ensina pela boca do Senhor Jesus é dentro da nossa casa. É ali nós precisamos desenvolver a intimidade com o Senhor. Amém? Que coisa linda, né? Para a gente colocar em prática isso aí. O terceiro subtópico é serviço concreto. E aqui agora vai falar de Marta, né? Vamos aqui, o primeiro parágrafo diz assim, ó. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família, tá? Ou seja, a gente vai ver a importância de se trabalhar, né? Marta, ela tinha uma visão mais racional do reino de Deus. E detalhe, a gente precisa de alguns crentes como Marta, né? O trabalho dela era importante, não, era muito importante, tá? Imagina se não tivesse Marta ali, né? O pessoal ia ficar com fome, né? Ali na ocasião que ela estava preparando ali para receber Jesus na sua casa, tá? Por esse desprendimento de Marta, a gente entende que Jesus ele era muito querido ali naquela família, né? Ela fazia de tudo para receber ele bem. Não tem crentes que são assim, tá? Não tem cristãos, servos de Cristo que são desse jeito, né? Fazem de tudo para receber o Senhor bem e trabalham como Marta, né? Vou ler o próximo parágrafo, diz assim, ó. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional, né? Só que aqui a gente vai ver que Marta, ela recebe esse alerta, né, do Senhor. Ele recebe esse alerta, Jesus deu um alerta para ela de que ela estava ficando muito ansiosa, que aquilo ali estava gerando nela muita ansiedade. E Jesus falou para ela, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Então, para que ela não ficasse desenvolvendo muita preocupação, tá? Isso aqui o comentarista até cita, que lá em João capítulo 12, o verso 2, fala que ela encontra esse equilíbrio depois desse alerta do Senhor. Porque nesse texto de João 12, verso 2, Marta ela está servindo de novo, servindo a mesa, e Maria entra e entorna o unguento sobre a cabeça do Senhor Jesus. Ali Marta não está mais se preocupando com a forma de Maria adorar, né? Marta não vai reclamar, Marta não fala mais nada, ela não fica mais preocupada, como ela entendeu, né, que a parte que ela estava fazendo era importante, mas a parte que Maria estava fazendo também era muito importante, tá? E isso aqui é muito interessante a gente aprender isso daqui e praticar. Dentro de uma casa, cada um de nós devemos servir a Deus do jeito que o Senhor nos mostrou, do jeito que nós devemos fazer, com o cuidado de não se tornar ansiosos no serviço, né? Mas não assim se preocupar pela espiritualidade de outros da nossa família, de outros da nossa igreja, tá? Deixa que Jesus ele vai falar com cada um a seu tempo, a sua maneira. Quem faz a obra é o Senhor. Não adianta eu, como pai, querer que Deus fale com meu filho da maneira que eu entendo que tem que ser falado. Eu não posso dar regras para Deus, né? Bom, continuando então, vamos para o próximo subtópico, para o próximo tópico, e o tema desse tópico, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Aqui fala de uma história de amor, né? O primeiro subtópico, mas eu vou pular isso daqui e vou para o segundo subtópico, compreender o outro. Interessante isso daqui, né? Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Então, quem agia mais com o coração, é interessante até perguntar para os alunos, deixar eles responderem aí, né? Mas quem agia mais com o coração era Maria, né? E Marta agia mais com as mãos, ela gostava de fazer, ela gostava de ver as coisas acontecendo, né? E olha que continua na leitura, diz assim, ó, uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira
direta e franca, está se referindo a Marta, né? E aqui, ó, a outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Está falando de Maria. Ela estava sempre prestando mais atenção no que o Senhor Jesus falava, né? Bom, vamos aqui para o último parágrafo. O penúltimo parágrafo diz assim, ó: entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras, né? Então isso daqui fala mais do papel dos pais, né? Isso aqui pega muito para os pais, porque são os administradores da casa. Tanto o pai como a mãe, né? Tem que administrar a sua família, cuidar dos seus filhos, para que cada um receba Jesus da sua forma que está aprendendo, tá? Eu não posso ficar colocando muitas regras nos meus filhos, tá? Eu tenho que deixar Jesus falar com eles do jeito que o Senhor quer falar, tá? O Espírito Santo vai fazer a obra na vida de cada um. Não precisa a gente ficar, né, ansioso quanto a isso. Deixa que o Senhor vai trabalhar na vida de cada um. O que a gente precisa é trazer nossa casa para os pés do Senhor, fazer com que ela seja uma extensão da igreja, que a adoração que se faz na igreja seja feita também no nosso lar, tá? O culto doméstico. Tá? Esse trimestre falou de família por causa disso, por causa dessa necessidade, tá? De a gente desenvolver. E essa última lição tá falando de desenvolver o relacionamento de amizade com o Senhor, tá bom? Isso aqui é importantíssimo para nós. Então, cada irmão, irmã que tiver alcance dessas palavras, faça com que sua casa seja um pedacinho do céu, que a sua família desenvolva essa amizade tão especial como a família de Lázaro desenvolveu. Tá? Continuando então, vamos para o último subtópico, que diz assim, ó: ponderar quanto aos cuidados da vida. Bom, aqui é muito interessante, o que eu vou passar aqui agora é muito interessante para nós praticarmos. O primeiro parágrafo diz assim, ó: desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Então a gente via isso, esse cuidado que Marta tinha. A gente acha que isso é importante, tá bom? Que os crentes tenham esse cuidado, mas tem que tomar a precaução que Jesus falou, para que isso não gere, né, não gere em nós a ansiedade, não gere em nós uma preocupação demasiada, e a gente acaba perdendo o mais importante, que é ouvir a palavra do Senhor, tá? Isso aqui vai ver que muitos crentes, eles caem nesse erro, tá? Eles caem nesse erro de adquirir tanta atividade, né, na sua vida, tanta atividade, que eles acabam perdendo essa espiritualidade. A gente vê muito isso nas nossas igrejas, inclusive, tá bom? E não só na igreja, né? Tanto na igreja quanto fora da igreja. Já viu aquela pessoa que ela quer um recurso a mais para sua casa, né? Para sua família, e ela acaba tirando serviço de escala, entrando em 2 empregos. E aí o que acontece? Daqui a pouco o irmão some da igreja, você não vê mais onde ele está, por causa de ele se envolver em tantas atividades que ele não consegue nem mais força para ir à casa do Senhor. E aí, por fim, ele acaba se esfriando. Essa é uma realidade, né? Eu vou ler esse parágrafo aqui, ó. O segundo parágrafo diz assim, ó: foi isso que o nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Naturalmente aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado. Tá? Isso aqui foi um alerta do Senhor. Ele não disse que o que Marta estava fazendo não era importante, mas ele alertou ela para ela não ficar sobrecarregada, tá, com aquilo ali. A gente vai ver muita gente hoje dentro das igrejas que ficam sobrecarregados com os trabalhos da igreja, tá? A pessoa vai preparar um evento, por exemplo, uma festividade, a pessoa se envolve tanto com aquilo ali que acaba ficando sobrecarregada. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, tem até professores, alunos, irmãos que já passaram por isso ou estão passando por isso nesse momento, tá? Vai preparar um louvor, vai preparar uma pregação, isso tudo é importante, tudo,
preparar um louvor, preparar uma pregação, preparar uma festividade, preparar um culto, cuidar do som, cuidar dos instrumentos, tudo isso é importante, tudo é importante. Porém, o mais importante, aí a gente tem que estar atento nisso, o mais importante é ouvir Deus falar através da pregação que fizermos, através dos instrumentos que tocarmos, através do culto que prepararmos. Isso sim é o mais importante, tá bom? Então, o que vai envolver, fazer com que tudo isso, que a palavra do Senhor ocorra, é a presença do Senhor. E não necessariamente um bom preparo. É a presença do Senhor que vai fazer toda a diferença. Então, nesse caso, a oração é mais eficaz do que o próprio preparo em si. Temos que preparar bem? Claro, isso aí, obviamente, né? Tudo tem que ser preparado da melhor forma, você fazer o seu melhor para Deus sempre. Porém, tá? Porém, esse melhor tem que vir acompanhado da presença do Senhor. Amém? Continuando então, meus irmãos, vamos para a nossa conclusão. E aqui eu quero deixar uma poesia cristã, né? Não vou citar uma poesia aqui, mas vou deixar só um verso interessante, né? Aqui, nessa conclusão, eu separei um parágrafo que diz assim, ó: a família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. Esse aqui é o ponto máximo, né? Compreensão dos outros membros, a forma de Deus trabalhar na vida de cada membro da família, o desenvolvimento da amizade com o Senhor. Esse é o propósito do Evangelho, tá? Que nós sejamos amigos de Deus. E aqui eu quero deixar um verso que eu achei muito interessante, né? Eu não li, eu criei aqui, né? O Espírito Santo me revelou. Fala assim, ó: ainda que Ele, Cristo, né, esteja infinitamente acima de nós, Ele deseja infinitamente estar ao nosso lado. Amém? Vou repetir. Ainda que Ele esteja infinitamente acima de nós, Ele deseja infinitamente estar ao nosso lado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Excelente trimestre foi esse. E falo para você, deixa o conselho, convide os irmãos para o próximo trimestre. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? E até a próxima aula, em nome de Jesus.